Olá, meu nome é Andressa e juntamente com minha colega Rosângela, através da disciplina Introdução ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo e com a orientação da professora Kátia, falaremos da Casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Aqui nós temos todos os itens que abordaremos nesse trabalho. Quem quiser só dar um pause no vídeo para ver item por item. Abordaremos um pouquinho da biografia do arquiteto Mies van der Rohe, que é considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX e arquitetura moderna. Para Mies, menos é mais. Mies é alemão e nasceu em 27 de março de 1886. Acredita-se que a sensibilidade e delicadeza das suas obras veio de seu pai, que era pedreiro, e com ele Mies aprendeu vários ofícios, como a lapidação de blocos de concreto para construção. Daí veio a inspiração da transformação de material bruto que podem se adequar à construção. Mudou-se para Berlim para estudar design de móveis em 1905. Até então, Mies não era formado, mas atuava como designer e arquiteto pelo reconhecimento de seu talento. Ele formou-se somente em 1917 na Universidade das Artes em Berlim. Mies também prezava muito pelo lugar, então suas obras eram sempre voltadas para as necessidades impostas pelo local, e seguia sempre o preceito do minimalismo. Ele deixava a marca de uma arquitetura que prima pelo racionalismo, pela utilização de uma geometria clara e pela sofisticação. Seus edifícios são marcados pela maturidade criativa, que fazem uso de materiais modernos, como aço industrial e vidro, para definir os espaços interiores, e não somente exteriores. Mies usou como referência em sua carreira Le Corbusier, Hendrix, Verheyen e Gropius. Em observação dos trabalhos, adquiriu ao longo do tempo uma maneira própria de projetar. Em 1930, a convite de Gropius, foi coordenar a direção da Bauhaus, onde conheceu e conviveu com artistas como Kandinsky, pioneiro da arte abstrata, e Paul Klee, mestre do expressionismo abstrato, surrealismo e cubismo. Porém, o espírito moderno da Bauhaus eram conflitantes com a administração nazista. Então, em 1937, deixou a Alemanha por este motivo. Também recebeu um convite para projetar uma residência nos Estados Unidos, a qual nunca saiu do papel. Juntamente com Gropius, recebeu convite para renovar o projeto da Escola de Arquitetura, Instituto e Tecnologia em Illinois, Chicago. Se tornou cidadão americano em 1949, contribuiu arquitetonicamente em vários projetos, faleceu em 1969 com 83 anos. No início de sua carreira, sem formação na arquitetura, em 1907 projetou House Hill, um neoclássico prussiano. Podemos observar a planta baixa e o estilo da fachada tradicional. Em 1946, já nos Estados Unidos, o estilo moderno e minimalista se contrasta com o estilo do início da carreira. Aqui nós temos a localização. Ela fica em Plano, Illinois, nos Estados Unidos, a 93 quilômetros do grande centro de Chicago. Ela é considerada uma casa de campo e fica 5 quilômetros da rodovia Rivergate, que é o principal acesso. Ficha técnica. Então, essa casa é do ano de 1951. Como já foi mencionado, ela é do plano Illinois, nos Estados Unidos. Seu terreno tem aproximadamente 30 mil metros quadrados. Sua fachada sul é voltada para o rio Fox. Essa casa ela é cercada por áreas naturais, com árvores de grande porte, com um grande bosque que serve para proteger a casa, espalhando seus ramos na altura considerável acima do terraço, que é de travertino. A intenção do arquiteto era criar a conexão do exterior dentro da edificação. Resolução formal. Essa casa ela foi implantada e distribuída em uma grande área de vegetação que fica a apenas 10 metros do rio Fox. Devido às grandes cheias e aproximação desse rio, a casa foi edificada em perfis metálicos de 1,50 m em relação ao solo. Conforme a figura 1, os perfis se cruzam de maneira ordenada em sua dimensão e continuação. A casa de forma tridimensional e retangular nos lembra uma grande pedra de cristal, uma vez que sua fachada inteira é envidraçada. Aqui, como podemos ver no esquema que fizemos, existe um ritmo entre as pilastras
na fachada sul e norte e uma simetria na fachada leste e oeste. Uma grande vantagem desse projeto é a total integração com o ambiente exterior e também significa um pontapé para a arquitetura moderna, porque apesar da falta de tecnologia que leva a algumas desvantagens, esse projeto é um marco na arquitetura. Algumas desvantagens são devido à cheia do rio Fox, 1,5 m não foi o suficiente para evitar inundações na primavera. E também tem um efeito estufa no verão, e vidros embaçados escorrendo água de condensação no inverno, o que impossibilita a principal função desse projeto, que é a contemplação da vista externa, e também a falta de privacidade. Resolução funcional, acesso externo e circulação interna. Começamos com a resolução funcional no acesso externo da casa, que ao contornar a residência pelo acesso lateral oeste, nos permite observar a intenção de estar em contato aproximado com a paisagem oferecida pelo ambiente. O acesso ao grande terraço descoberto, junto à fachada norte, que contempla o rio Fox, dá acesso ao terraço coberto e a única porta de acesso à residência. A planta de forma livre permite acessos fáceis da área social, serviço e área íntima, da mesma forma que a área íntima, que fica na fachada oriental, tem acesso livre para as outras duas áreas. Observamos que a planta, por ser livre, ela tem uma conexão total dos ambientes. Em tracejado preto, o acesso externo, que permite o acesso ao terraço coberto somente pela fachada norte, que tem acesso ao terraço coberto. Em amarelo seria o acesso principal, em laranja toda a circulação que faz os ambientes dentro da casa. Em rosa mais escuro temos o banheiro social que fica na área social e o banheiro que fica dentro da suíte. E aqui ao centro seria uma casa de máquinas. Resolução funcional. Podemos observar que a área social é a mais ampla, se constitui por terraço descoberto, terraço coberto, jantar, estar e home office. Em verde, editado número 1. Área de serviço, banheiro social, cozinha e casa de máquinas, que está em azul. E a área íntima, em rosa, dormitório e banheiro privativo. Aspectos tecnológicos do edifício. Técnica construtiva. Imagem à direita, em cima, temos sapatas em concreto. Toda a estrutura, coluna perfil I e viga perfil U. A laje feita para o piso, foi feito um tabuleiro metálico, concreto leve pré-moldado, brita, argamassa e piso. A laje de cobertura, o tabuleiro metálico, concreto leve pré-moldado, isolamento e impermeabilização. Gostaria de falar sobre a sondagem que foi feita nas colunas e vigas. A soldagem por plug é um processo elaborado. Primeiro é perfurado as colunas, com perfil para assentamento e nível para colocação dos perfis de viga, que internamente são soldados. Os orifícios das colunas são fechados com aço fundido. Assim, as duas partes, coluna e viga, são fixadas sem que apareça sua perfuração. As soldas ficam suavizadas. Esse tipo de sondagem é um processo que se apaga, deixando os ferros unidos de uma maneira limpa. Aqui temos uma foto do início da construção, da montagem da estrutura metálica e podemos observar que é uma construção limpa. Aberturas e fechamentos. A casa possui somente uma abertura, que é uma porta dupla de vidro. Ela não tem janela, o que cumpre a intenção do arquiteto, que era unificar o interior e o exterior. Essa casa não possui sistema de proteção solar. Possui apenas cortinas, que também serve para dar privacidade ao ambiente. Em estações quentes, ela provoca um sistema semelhante ao de uma estufa. Materiais de revestimento. O piso da casa é disposto em 2 camadas, alojado no interior de um sistema de aquecimento, conforme a figura 1.
chamado de aquecimento de chão, que também faz toda a canalização doméstica que drena a descarga de um único poço de secção circular central, que também irá parar a água da chuva do telhado. Apesar do telhado ser de um achatamento, ele é ligeiramente inclinado em direção ao centro para permitir a drenagem da água. No piso foi aplicado travertino solo, que foi colocado de modo que as placas não são interrompidas ou perfuradas, criando, portanto, uma transição suave entre o interior e o exterior. Esse detalhe, combinado com o telhado, faz um plano contínuo e as fachadas completamente retas, e faz um look da casa com uma caixa que é como se ela caísse entre a estrutura da coluna. Materiais de revestimento. As 4 fachadas de fechamento da residência são de painéis de vidros, fixos entre os perfis. Vidro cristal com espessura de 64 centímetros. Essas fachadas têm como fechamento interno cortinas de transporte contínuo, que a finalidade correta serve tão somente para a privacidade. Curiosidades. Estações. As 4 estações nos permitem visualizar a casa de maneiras diferentes. O volume branco transparente muda a sensação ao visualizá-la, no que dita cada estação. Na minha observação, no verão, um lugar refrescante para estar. Na primavera, um lugar alegre. No outono, um lugar aconchegante. No inverno, um lugar frio e distante. E verdadeiramente, como é a casa o tempo todo? Curiosidades. Enchente imobiliário. Apesar de ser construída a 1,5 m de altura em relação ao solo, lhes previa a proximidade do rio, mas sabemos que não existe a possibilidade de prever a força da natureza. O mobiliário, desenvolvido pelo próprio MIS em outro período de sua carreira, alguns itens soltos na residência como a espreguiçadeira, puff, cadeira, Barcelona. A gente observa o estilo minimalista da decoração. O único fechamento das paredes internas em madeira é a própria mobília, que faz parte da cozinha, área social, dormitório e os 2 banheiros. Análise, conclusão e reflexão. MIS buscou relacionar a natureza, material e o corpo. Explorou a ideia da mudança do estilo de vida e no design. O material bruto demonstra a solidez e verdade do material empregado. Porém, a técnica usada na soldagem, que falamos posteriormente, escondem a maneira que foi construído, parecendo que simplesmente estão encaixados, soltos no meio da vegetação, proporcionando uma atmosfera surreal. A leveza que traz os elementos, juntamente com o vidro, nos faz pensar como observadores do conjunto todo que MIS cumpriu o propósito do projeto da casa de campo para o fim de semana, pois o ambiente construído é um espaço de fuga do mundo real. As vigas metálicas de estrutura, piso e telhado são pintadas de branco, o que cria um propósito do exterior ser o objetivo, e também ser permanentemente tranquilo. As paredes de vidro criam a possibilidade perfeita para enquadrar em qualquer ângulo as vistas para o exterior da casa. Conforme a mudança das estações, a casa também muda, devido à transparência do vidro, e o que integra incansavelmente a casa ao ambiente natural em que foi edificada. Também levamos em consideração a falta de tecnologia em relação à refrigeração, ao aquecimento do ambiente como um todo, que infelizmente no período não existiam soluções eficazes. O plano funcional da casa é projetado para que as funções principais, como as áreas de convívio social, serviço e íntimo, estejam interligadas e apoiadas entre si. O plano fixo da casa se concentra no centro. Análise dos móveis e acabamentos. As pernas das cadeiras e maçanetas da porta em alumínio refletem uma iluminação natural, projetando raios de luz para o ambiente externo, enquanto a textura suave da madeira do plano fixo central indica a área de dormir, apontada de forma casual, criando a ilusão de delimitação da área mais reservada. Em um projeto tão inovador e moderno, a área íntima poderia ser em qualquer lugar da casa.
A Casa Farnsworth, de Mies van der Rohe, é considerada destaque no modernismo porque marca a mudança no estilo de vida e na arquitetura. Ela quebra os elementos arquitetônicos tradicionais e cria a ideia do novo espaço residencial, uma introdução à vida doméstica moderna em sua forma mais pura e estética simples, visando a importância da integração da natureza, materiais e do corpo. Com isso a gente conclui o nosso trabalho. Deixamos aqui a bibliografia e as obras de Mies van der Rohe realmente devem ser aprofundadas, estudadas e levadas como referência. É isso.